queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pastora Luciana e eu estou muito feliz em poder participar com vocês da conferência. Agradeço desde já aos pastores que me convidaram para compartilhar da palavra, e que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos ser edificados com essa palavra, na qual o tema que foi escolhido para mim é um tema que eu gosto muito, que eu me identifico muito, e que você possa também ser edificado como eu sou diariamente. Vamos orar e vamos agradecer a Deus para que Ele possa falar conosco nesse momento, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te exaltar, queremos te apresentar, Senhor, esse momento. Queremos que tu fale, Senhor, conosco, fale aos nossos corações, Senhor, que possamos, Senhor, ser edificados, Senhor, com essa palavra. Queremos, Senhor, fazer parte, Senhor, desse exército que tu tem levantado, Senhor. Queremos ser escolhidos por ti, Senhor, para fazer parte desse exército. Te apresentamos, Senhor, esse momento e fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema lealdade, né? Um tema que tem encarecido muito nesse tempo, um tema que tem faltado muito nesse tema, uma característica que tem sido muito escassa nesse tempo, nessa nova geração, na sociedade, né? Nas esferas da sociedade. Então eu quero falar um pouco para iniciar qual o significado de lealdade, qual o significado dessa palavra lealdade. Lealdade, respeito significa o quê? Respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. E o que é probidade? É integridade, honestidade, retidão. Procede conforme as leis da honra e dever. Fidelidade aos compromissos assumidos, franqueza e sinceridade. Então a gente consegue entender que a lealdade ela está ligada em honra, em princípios, honestidade, integridade, retidão. E a nossa geração, o que tem acontecido? Ela tem carecido de lealdade e de fidelidade. Isto está refletindo nas famílias, nas empresas, na igreja, nesse tempo, na sociedade, nas esferas onde nós estamos. A gente tem visto que o quê? A lealdade tem sido escassa, né? E nós precisamos o quê? Levantar isso novamente. Nós precisamos ser essa geração que anda em lealdade. Nós precisamos ser esse povo, esses jovens, essa nova geração que anda nessa característica. A lealdade está em falta na sociedade pós-moderna, hedonista, onde o quê? Onde tudo o que importa é o seu próprio prazer, o seu próprio interesse, o nosso próprio interesse. São amantes de si mesmo que abandonam um princípio muito importante num caráter humano. Parece que hoje em dia ser leal é característica dos tempos antigos, em que um guerreiro dava a vida pelo reino em nome da honra. Hoje, a deslealdade ela prevalece com uma atitude mais esperta, como mentir para conseguir algo, dar um jeitinho brasileiro. É dessa maneira que as pessoas estão vendo a lealdade. Elas estão procurando buscar os seus próprios interesses. Lá em Salmo 101:6 fala assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que andam no caminho reto, esse me servirá. Deus é leal, fiel e busca o quê? Os fiéis da terra para que estejam com ele. Lealdade é aquele que vai com você até o fim, o que realmente você pode contar. E nós estamos aqui nesse tempo como igreja, nós estamos aqui nessa conferência como igreja. E nós queremos que ele nos ache como fiéis nessa terra.
Amém? Como os Salmos fala, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que andam no caminho reto me servirá. Quem for leal, quem for justo, quem tiver um caráter transformado, são esses que o Senhor convida, são esses que o Senhor procura para o quê? Para o servir. A lealdade é uma das qualidades mais admiráveis que alguém pode ter. E nós precisamos, como filhos de Deus, precisamos ter, queridos, essa qualidade. A gente pode citar vários exemplos de lealdade de uma pessoa leal. Mas uma pessoa leal é alguém que não faz esquemas, que não participa de esquema, que não negocia os seus princípios. Uma pessoa leal. Um exemplo que eu sempre falo, que eu sempre lembro, é o exemplo do troco, né? Quando a gente vai em algum lugar e fazer uma compra e a pessoa nos dá um troco a mais. E a gente vê, né, o troco e a pessoa leal, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar e vai devolver o dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro não era dela. Entende? Então isso é lealdade. São nas pequenas coisas, são nas coisas mais simples que a gente fala sobre a qualidade de ser leal. Para nós cristãos, a lealdade continua sendo um princípio indispensável para uma sociedade mais saudável e uma vida melhor. Não tem como nós sermos cristãos sem ser leais. A lealdade é essencial nas nossas relações, o quê? Familiares, amizade, igreja e até mesmo no âmbito profissional. Nos relacionamentos humanos, é este valor moral que garante o quê? Garante segurança, confiança, amparo e paz. Então nós vimos aqui um pouco dessa introdução de lealdade. E nós precisamos manifestar lealdade nesse tempo, nessa geração, nessa sociedade. O Senhor ele vai escolher o povo separado dele, o povo que anda no caminho reto, um povo que anda em confiança, um povo que anda em retidão. E nós precisamos manifestar no nosso tempo, na nossa geração e na nossa sociedade. E nós vamos ver algumas atitudes essenciais para a gente viver lealdade na prática. Né? Não adianta a gente só falar que é leal, mas a gente não pratica, a gente não demonstra. Então eu vou citar algumas atitudes práticas aqui pra gente, simples, para a nossa vida diária. E a primeira delas é ser leal consigo mesmo, conosco mesmo. Nós precisamos ser leal conosco. A lealdade é um valor fundamental em tudo que realizamos nessa vida. Ser leal a você mesmo em quê? Em primeiro lugar, antes de ser leal com os outros. Já demonstra que estamos no caminho certo. Não tem como, queridos, você ser leal com o seu pai, com o seu amigo, com o seu pastor, e você não ser leal com você mesmo. Ser leal é ser obediente ao Senhor e não desviar minhas ações daquilo que agrada a Deus. Né? Ser leal conosco mesmo a gente não pode desviar daquilo que não agrada a Deus. Você tem agradado a Deus? Aí, agora, nesse momento que você está me escutando, só você mesmo pensando, você tem agradado a Deus através das suas ações, das suas atitudes para com você mesmo? Ser leal é ser justo com as minhas obrigações diárias, em como fazer o meu dia ser melhor e ter sempre esse espírito de elevação e evolução. Ser justo comigo mesmo ao preservar minha felicidade espiritual para com Deus, servindo a Ele mesmo passando por situações difíceis, pois a prova da fé e da lealdade jamais virá de tarefas fáceis. Não é o quê? Não se sabotar. Você precisa ser leal com você mesmo, nas suas atitudes para com Deus, nas suas demonstrações de afeto para Deus. Né? Você não precisa se sabotar quando você está sozinho, queridos. Quando você está sozinho no seu quarto, quando você está sozinho sem ter ninguém por perto, é nessa hora que você precisa ser leal com você mesmo.
Porque as pessoas podem até não estar vendo, mas Deus está vendo como você tem se comportado. Você precisa ser leal com você mesmo quando você manifesta ser um filho de Deus em qualquer lugar que você vá na sociedade. Quando você não se envergonha de ser um filho de Deus. Você precisa ser leal quando com você mesmo, quando você diz assim, não, eu tenho os meus princípios. Você não precisa ser uma pessoa que vai na corda dos outros. Por quê? Porque só quer agradar os outros. Não, você precisa primeiramente agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você está sendo leal com você mesmo. Entende? Então você, assim, para ser leal para com os outros, você precisa ser leal com você mesmo. Não se sabote, queridos. Isso é o que? Uma atitude essencial para a gente ser leal na prática. É ser leal com você mesmo. Uma outra atitude. Seja leal como família, com a sua família, no seu lar. Em um lar que o princípio de lealdade é observado, toda a família se sente segura. Não existe medo de traição ou abandono, porque a fidelidade sobressai. Muito filho tem sido desleais com seus pais, seguindo passos que por vezes são alertados que não deveriam dar, mas por deslealdade insistem em fazê-los. Como por exemplo, andam com quem não deviam. Quantas vezes, queridos, você é alertado pelos seus pais, mas mesmo assim, você o quê? Você prefere ser desleal e anda com aquelas pessoas que sabe que não tem princípios, sabemos que não tem um caminho correto, que de alguma forma você pode ser influenciado por essa amizade, por essa pessoa que você insiste em andar. Você vai em lugares que nem deveriam passar, às vezes são conselhos dos pais e você prefere o quê? Ser desleal. Entram em relacionamentos afetivos que desmoralizam a cultura cristã trazida por seus pais. Queridos, como isso tem sido recorrente? Como muitos jovens têm sido desleais com seus pais em relação a isso? Muitas vezes nós, pais, aconselhamos você, damos um conselho para você, porque passamos alguma coisa no nosso passado que nós não queremos que você passe. Alguma coisa que não deu certo, alguma coisa onde nós não obedecemos os nossos pais, onde nós não fomos leais com os nossos pais. E nós não queremos o quê? Que você também passe por isso. É por isso que o quê? Uma pessoa que é leal, ela vai ser o quê? Obediente aos seus pais. Manipula informações escondendo a verdade. Quantos filhos são desleais com os pais quando mentem para os seus pais? Mentem com quem amam, mentem onde vão, mentem em coisas que escondem e que que eles não entendem o quê? Que a verdade vinha à tona em alguma hora. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não é verdade? Então nós precisamos, queridos, ser leais com os nossos pais falando a verdade. Você precisa ser leal com seus pais falando a verdade. Nós sempre costumamos falar na nossa casa que a gente precisa sempre saber da verdade da nossa filha. Porque ainda que a verdade às vezes não vai nos agradar muito, é dela que a gente está sabendo alguma coisa. É dela que a gente vai tentar ajudar, aconselhando, entende? E isso é lealdade também, quando a gente fala a verdade para os nossos pais. Lealdade não é só não trair seus pais, é muito além. É não falar mal deles, não tratar mal eles. Lealdade é guardar. Se você tem alguma coisa para falar, de uma forma que você honre os seus pais, converse diretamente com eles, guarde a vida dos seus pais, não fale mal dos seus pais para quem não vai lhe ajudar. Se você tiver de compartilhar sobre alguma dificuldade que você esteja passando na sua casa, compartilhe com quem vai lhe ajudar, com quem vai lhe aconselhar. Lealdade é guardar. Cuide dos seus pais, tenha um prazer em servi-los, levá-los a lugares que eles não conseguem sozinhos, ajudando nas contas de casa, ajudando nos afazeres do lar. Isso é lealdade.
Lealdade quando você trata seus pais bem, quando eles já têm uma idade que eles não conseguem andar sozinhos, você cuida deles, você leva a lugares, você tem paciência com eles, porque nós vamos também envelhecer. Ajuda, lealdade também é você ajudar em alguma coisa na sua casa, quando você começa a trabalhar, quando você compartilha, ajuda a pagar alguma conta, quando você ajuda nos afazeres do seu lar, isso também é lealdade. Quando você joga um lixo, quando você lava uma louça, quando você arruma uma casa, quando você dobra o lençol da sua cama, isso também é lealdade. Então, uma das atitudes é a gente o quê? Cuidar, honrar, ser leal com os nossos familiares. Não abandone sua família. Eles são joias preciosas. Terceira atitude, para que a gente ande em lealdade nessa sociedade. Ser leal com sua igreja, seus pastores, seus líderes, seus discípulos, seus irmãos em Cristo. Perigos que roubam a lealdade dentro da igreja. Espírito independente. A pessoa não gosta de dar satisfação a ninguém, faz o que quer na hora que quer, ofensas não resolvidas. Todos podem ser feridos ou decepcionados em algum momento da nossa vida, né? Então precisamos aprender a resolver os problemas perdoando e pedindo perdão. O que tem acontecido nesse momento dentro da igreja, onde a gente muitas vezes tem sido desleal, a gente não gosta de ouvir satisfação, a gente só quer cobrar, não é verdade? Cobrar, a gente quer cobrar os nossos pastores, cobrar a nossa liderança, porque não me ligaram, porque não vieram, porque o meu pastor não fala comigo, porque mais quando a gente faz uma convocação, ninguém quer participar, não é verdade? Quando a gente quer dar um conselho como liderança, não quer ouvir, porque quer se meter na minha vida, não é verdade? A gente não pode cometer uma falha, nós somos seres humanos e nós vamos falhar. De repente a gente vai passar por você e não vai falar com você e você já guarda uma mágoa, uma ferida. E aí, o que a gente precisa fazer? Resolver os nossos conflitos, nos perdoando, conversando. É dessa maneira que a gente vai o quê? Ser leal com a nossa igreja, com os nossos pastores, com a nossa liderança. Outro perigo que rouba a lealdade, passividade. É quando não queremos nos envolver na obra do Senhor. Ficamos observando a vida dos outros e vendo as falhas deles como religiosos. A gente está aqui, eu sou jovem ainda, eu preciso ainda viver muito minha vida, eu estou aqui na igreja porque eu sei que eu tenho que estar, eu vou ficar só observando, eu não quero me envolver em nada. Isso é ser o quê? Desleal, é ser passivo. Então você que está me escutando agora como um jovem, você precisa querer ser escolhido por Deus para o quê? Para manifestar a presença de Deus, manifestar a maravilha que Deus tem feito. Você precisa se manifestar como um filho nesse tempo, nessa geração, nessa sociedade. As pessoas precisam ouvir de você sobre lealdade. As pessoas precisam ver o seu testemunho sobre lealdade. E onde é que você vai começar a fazer isso? Na sua igreja. Os seus líderes, os seus pastores, eles precisam que você se posicione. Eles não precisam que você fique só no banco. Eles precisam que você manifeste lealdade em relação a isso. Pastor, eu tô aqui. Líder, eu tô aqui. Pode contar comigo. E esse momento da conferência, querido, é o momento de quê? De que você se levantar e dizer: eis-me aqui, eu estou aqui, podem contar conosco. Não importa a sua idade, queridos. Não importa se você é adolescente, não importa se você é jovem, você pode, você deve se levantar e você precisa querer dizer assim: Senhor, eu quero ser achado nesse tempo para o quê? Para manifestar a tua glória nesse tempo. Outro perigo que rouba a lealdade é o espírito crítico. É quando passamos a comentar os defeitos e problemas com pessoas que não podem resolver nada. Isso é deslealdade. Quando você fica falando mal da sua liderança por trás, quando você fica achando defeito na igreja, achando defeito no culto, e você fica o quê? Falando, sendo desleal pelas costas. Tiago 4:11 fala: a maledicência e a murmuração não cabem na vida de uma pessoa que é verdadeira e leal.
Rebeldia é um estágio da deslealdade em que a pessoa se levanta contra seus irmãos e liderança e passa a lutar contra a sua família natural ou família na fé. Então, assim, queridos, não fique falando mal da sua liderança por aí. Não fique criticando, não fique achando defeito. Se levante nesse tempo em lealdade. Se a sua igreja tem falhado em alguma coisa, sabe o que você pode fazer? Tentar ajudar a melhorar e não ficar olhando só crítica, murmurando. Dessa maneira a igreja não vai crescer, dessa maneira nós não vamos manifestar o reino do Senhor. Entende? Nós precisamos o quê? Andar em honra com a nossa igreja, nossa liderança, os nossos pastores. Uma outra atitude para que a gente ande em lealdade nesse tempo: ser leal com os nossos amigos. Provérbios 26 fala assim: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, 5, 6. Então nós devemos o quê? Ser leais com os nossos amigos. E muitas vezes a lealdade com os nossos amigos, queridos, não é demonstrar, não é beijar como se fosse um inimigo, mas muitas vezes é a gente conversar, é a gente dialogar, é a gente ver que o nosso amigo precisa de ajuda. Eu sei que nem sempre é fácil, mas a gente vai fazer isso não acusando o nosso amigo, mas chamando para uma conversa e dizendo assim: olha, eu acho que você precisa melhorar nesse ponto. E a gente também tem que estar aberto para ouvir o que o nosso amigo tem para falar a nosso respeito. Né? Olha, eu não estou gostando dessa sua atitude. Isso é ser leal com a pessoa próxima, com o seu amigo. Devemos o quê? Nos alegrar com os nossos amigos, com as conquistas dos nossos amigos. Queridos, como a gente tem visto a deslealdade em relação a isso. Como a gente tem visto as pessoas com uma falsa alegria, né? Posso dizer assim, em relação às conquistas dos amigos. Quando um amigo consegue um emprego, quando um amigo compra um carro, quando um amigo vai casar, quando um amigo compra um celular novo, algo novo, como a gente vai verificar como a pessoa se comporta, como ela vai demonstrar. E nós somos leais com nossos amigos quando nós nos alegramos com a conquista deles. Eu te pergunto agora, você tem se alegrado com a conquista dos seus amigos? Como é bom a gente se alegrar com um amigo que comprou um carro novo, né? Uma casa nova. Eu tô morando de aluguel, mas eu me alegro quando um amigo compra uma casa, porque eu sei que a minha hora vai chegar. O tempo de eu comprar uma casa vai chegar. O tempo daquilo que o Senhor tem separado para mim vai chegar. E é assim que a gente vai olhar para as pessoas próximas, para os nossos amigos conquistarem alguma coisa. A hora deles chegou, mas a nossa também vai chegar. Entende? Então a gente precisa ser leal com os nossos amigos nesse ponto, falando a verdade sem ofender, nos alegrando, entendendo que a nossa hora também vai chegar. E um outro ponto também sobre lealdade, uma característica: ser leal com todos. Nós precisamos ser leais o quê? Conosco mesmo, né? Ser leais com os nossos familiares, ser leais com os nossos amigos, ser leais com a nossa liderança, com a nossa igreja. E nós precisamos ser leais com todos. Por quê? Porque nós estamos sendo levantados para trabalhar em todas as esferas da sociedade, seja na escola, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na nossa vizinhança, seja nos nossos familiares. Então nós vamos ser usados como filhos de Deus, como um todo, e nós precisamos o quê? Ser leal com todos. Tito 2, 7 e 10 fala assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É um compromisso de se desprender de si mesmo, pelo bem-estar do outro. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz:
Que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Lealdade é continuar sendo bom para aqueles que te maltratam. Engraçado, né? Isso assim, ou então chocante. Mas a gente precisa ser leal até com aquelas pessoas que às vezes nos ofendem, aquelas pessoas que não nos tratam bem, aquelas pessoas que não vão muito com a nossa cara. É honrar um voto, mesmo que isso signifique sair prejudicado. Ser leal é ser fiel, não importando as consequências, preferindo a honra e o respeito. É manter um compromisso até o fim. Eu não sei, queridos, como que é a sua convivência na sua casa com seus pais. Eu não sei se eles têm honrado você. Eu não sei se eles têm tratado você da maneira que que eu estou ensinando como você tem que tratar. Eu não sei como de repente como é que é a sua convivência com o seu chefe ou com o seu professor na sua faculdade ou na sua escola. Mas nós precisamos ser leais com aquelas pessoas que muitas vezes nos maltratam. A gente precisa honrar os nossos pais, ainda que eles não saibam nos honrar. Porque certamente, quando a gente manifesta lealdade, quando a gente manifesta honra, nós estamos semeando, queridos. Nós estamos semeando e em algum momento, queridos, o Senhor vai fazer uma grande transformação. E aquelas pessoas, elas vão olhar para nós de uma maneira diferente. Em algum momento, aquelas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, tem alguma coisa diferente, vão querer andar nos mesmos caminhos que você anda. É para esse tempo que o Senhor tem nos escolhido, para nós fazermos essa revolução, para que nós sejamos ponte de transformação, para que nós sejamos pontes de salvação, seja para com os nossos pais, seja para com os nossos amigos, seja para com os nossos chefes. Nós seremos, se nós andarmos em lealdade e honra, nós com certeza iremos influenciar essa sociedade. Nós faremos parte do grande exército do Senhor. O Senhor vai escolher você, e você, em qualquer lugar que você ande, você vai fazer a diferença. Existem tantas famílias, amizades e relações profissionais em ruínas porque a lealdade não foi cultivada. Como nossa sociedade seria melhor e mais justa se a lealdade fosse observada. A falta de compromisso leal tem causado muita aflição e dor, queridos. Ser leal é ser como Jesus, que mesmo sendo Deus, deixou sua glória e humilhou-se por amor de nós, sendo fiel à missão que o Pai lhe comissionou até a morte e morte de cruz. Ser leal é amar, e quem não ama nunca conhece a Deus, porque Deus é amor. Provérbios 3:3 fala, não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. A lealdade vai além do discurso. Lealdade é o caráter ornado na verdade absoluta. É além do discurso, é a gente viver, é o nosso caráter transformado. É esse manto de verdade absoluta que o Senhor quer colocar sobre a nossa vida. Lealdade é um princípio espiritual, um princípio para ser vivido nesse tempo. E o Senhor quer escolher para que você viva em lealdade. Honra e lealdade caminham juntos. Um constrói o outro. Não tem como, queridos. Não tem como a gente honrar e não ser leal. Não tem como a gente ser leal e não honrar. Eles andam juntos. Para construirmos um relacionamento de honra, primeiro precisamos ser leais. Leais com a confiança, com a amizade, segredos, promessas e propósitos. Nunca conquistaremos nada relevante na vida sem honra e lealdade. E o Senhor, Ele tem levantado essa geração. O Senhor tem levantado jovens para esse tempo. E o Senhor quer levantar você, queridos. O Senhor Ele quer olhar e quer escolher você para participar desse grande exército. Coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Esse mundo, essa sociedade, ela precisa de jovens como você para influenciar esse tempo, o nosso tempo. O Senhor conta conosco para influenciar. E não escute
a voz do engano dizer que você não pode. Você pode sim. Se você precisar, se você se identificou em algum momento onde tem falhado em relação à lealdade, procure seu líder, procure seu pastor para conversar e diga, olha, eu quero fazer parte desse exército. Se conserte com Deus. Esse é o tempo de você se consertar com Deus e dizer assim, eu quero ser escolhido. Porque todos nós que estamos ouvindo e que queremos e que dizemos sim para Deus, podemos fazer parte desse exército. E esse é o nosso tempo, esse é o seu tempo de ser o quê? De ser leal. Seja leal com você mesmo, seja leal com seus pais, seja leal com sua igreja, seja leal com seus amigos e seja leal para com Deus. Amém? Que você possa, nesse momento, ter sido edificado, né? E que você possa viver de alguma forma tudo isso que foi falado aqui. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser grandemente edificado. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe.